E se a sua fé pudesse literalmente pagar as suas contas? E se saúde e riqueza não fossem uma questão de sorte, mas sim o resultado de uma parceria direta com Deus? Bem, essa é a promessa central de um movimento religioso global que a gente conhece como Teologia da Prosperidade. Hoje vamos desmontar essa mensagem para entender como é que ela se tornou tão poderosa. Olha, essa frase de Kenneth Hagin, um dos arquitetos do movimento, pode soar até um pouco chocante, né? Mas ela não está aí por acaso. Na verdade, ela é o ponto de chegada de um sistema de crenças muito bem construído. Nesta análise, a gente vai seguir essa pista para entender como se vai de uma promessa de bem-estar a uma afirmação tão radical sobre a natureza humana. No fundo, a ideia é bem direta. Funciona quase como uma transação divina. O princípio é o da reciprocidade. O fiel oferece sua fé e, o que é crucial aqui, os seus recursos financeiros. Em troca, Deus não só pode, como deve retribuir com bênçãos materiais. É aquela lógica do semear para colher, só que aplicada diretamente na conta bancária e na saúde. Para a gente entender isso a fundo, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar pelo tamanho do fenômeno, depois a gente viaja para as raízes históricas, em seguida desmontamos as 7 ideias-chave, analisamos a linguagem que a torna tão convincente e, por fim, a gente vê como tudo se encaixa num sistema coeso, que se autorreforça. A grande questão que guia a gente aqui é a seguinte: o que torna essa mensagem de saúde e riqueza tão atraente para milhões de pessoas no mundo todo? E por que será que ela encontrou um terreno tão fértil em lugares como o Brasil, crescendo de forma exponencial, muitas vezes justo entre as populações mais vulneráveis? Para sacar o poder que essa teologia tem hoje, a gente precisa olhar para trás. Ela não apareceu do nada, sabe? Ela tem raízes históricas e ideológicas bem profundas que dão a ela um ar de legitimidade, de tradição. Vamos seguir essa linha do tempo. A semente é antiga. Vem lá da Reforma Protestante com a ideia de que o sucesso material podia ser um sinal da bênção de Deus. Séculos depois, lá nos Estados Unidos, essa ideia se misturou com filosofias tipo o Novo Pensamento, que defendia que a nossa mente pode moldar a realidade. Foi aí que pastores como E.W. Kenyon e mais tarde Kenneth Hagin criaram a fórmula moderna, a confissão positiva. É a crença de que é possível literalmente declarar que os seus desejos se tornem realidade. Essa fórmula, simples e poderosa, foi importada e amplificada no Brasil a partir dos anos 70 e, explodiu em popularidade. Ok, já vimos de onde veio a ideia. Agora, vamos desmontar o motor. A análise da fonte que a gente usou identifica 7 pilares, 7 crenças fundamentais que sustentam toda a estrutura. Pensa neles como se fossem o ADN dessa teologia. Cada uma dessas crenças tem um papel bem específico. A confissão positiva dá ao fiel uma sensação de controle sobre o próprio destino, a saúde divina e a prosperidade financeira respondem diretamente às ansiedades mais básicas da vida. A figura dos profetas modernos centraliza a autoridade nos líderes, a batalha espiritual dá uma explicação para o sofrimento e tudo isso culmina na ideia mais radical de todas, o potencial do ser humano de se tornar quase divino, com poder sobre as circunstâncias. E a gente não está falando de uma teoria abstrata, não. Esses números aqui, retirados da fonte, mostram a escala real do movimento no Brasil. Dezenas de milhares de templos. Isso representa uma infraestrutura gigantesca e um alcance imenso, levando essa mensagem para milhões de pessoas todos os dias. Ok, temos a história, as crenças e a escala. Mas como é que a mensagem se torna tão convincente? A resposta não está só no que é dito, mas em como é dito. A chave está na linguagem, na retórica que é usada para construir o argumento. Uma das ferramentas mais eficazes é o que se chama de argumento quase lógico. Não é lógica pura, no sentido formal, mas se veste como se fosse. Usa uma estrutura do tipo se A leva a B e B leva a C, então A leva a C. Isso faz com que as conclusões pareçam não só possíveis, mas inevitáveis, racionais. E esse é um exemplo brilhante disso em ação, o chamado argumento de transitividade. O raciocínio começa com uma base que todo mundo aceita. A fé vem da palavra de Deus. Aí vem um pequeno pulo. A palavra de Deus está sendo transmitida pelo orador ali no púlpito. A conclusão? A fé na prática vem da palavra do orador. É um movimento sutil, mas que eleva a autoridade do líder ao mesmo nível da Escritura Sagrada.
Outra ferramenta poderosa é a metáfora. Pega-se um conceito teológico abstrato, tipo o ato de doar, e se compara com algo concreto do dia a dia. Isso cria uma ponte, tornando a ideia muito mais fácil de entender e, mais importante, de agir de acordo com ela. Repara bem nessa citação. A oferta é o passaporte para a sua prosperidade. De repente, o ato de dar dinheiro deixa de ser uma simples doação voluntária. Ele se torna um passo burocrático, indispensável. Assim como não dá para viajar para outro país sem passaporte, a metáfora sugere que não dá para alcançar a prosperidade sem a oferta. A ação é totalmente redefinida e ganha um novo senso de urgência. Ok, agora vamos juntar todas as peças. A história, as doutrinas e a linguagem não funcionam de forma isolada. Pelo contrário, elas se interligam para criar um sistema de crenças coeso que se alimenta e se reforça. É um ciclo muito eficaz, sabe? A história dá legitimidade. As crenças oferecem promessas que respondem a necessidades reais. A retórica faz essas promessas parecerem alcançáveis através de ações claras, como doar. Esse ato, então, é visto como a prova definitiva da fé. E qualquer resultado positivo na vida da pessoa, arranjar um emprego, se sentir melhor, é visto como confirmação de que o sistema funciona, o que incentiva a continuar participando. E essa citação do Bispo Edir Macedo talvez seja a expressão mais clara de todo o sistema. A relação com o divino é apresentada nos termos de uma sociedade comercial, um contrato de investimento. O que é do fiel passa a ser de Deus, e o que é de Deus passa a ser do fiel. É a lógica da transação levada à sua conclusão máxima. Então, o que a gente tem não é só um conjunto de crenças, mas um sistema bem azeitado. Um sistema onde a fé funciona quase como uma tecnologia para alcançar resultados. Uma tecnologia em que as finanças são combustível e o futuro próspero é o produto prometido. E tudo isso é montado com uma linguagem projetada para ser profundamente eficaz e persuasiva. O que nos leva a uma reflexão final que vai além do tema. Quando uma promessa de uma vida melhor é apresentada como um sistema lógico e transacional, onde a fé se torna uma forma de investimento, qual é o verdadeiro poder em jogo? É o poder do divino ou é o poder da própria estrutura da mensagem em moldar a nossa percepção do que é possível?